Pai, Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. Como eu prometi no vídeo anterior, que eu estaria gravando um vídeo falando do amor de Deus, falando de Jesus, falando do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluias. Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos, glória a Deus, que se encontra no livro de Romanos 8. A Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra aí nos faz meditar em muitas coisas. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus de amor. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se a gente crê em Jesus, nós não vamos perecer, mas vamos ter a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus, Ele não quer que nenhum de nós, seus filhos e filhas, se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Existem milhões e milhões de seres humanos, existem milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. Muitos filhos se encontram na presença do Pai, mas muitos se encontram como o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, longe da presença do Pai, longe da presença de Deus. Mas nós cremos e oramos que eles voltarão para a presença, para a casa do Pai. E o próprio Pai os receberá com amor, com paz, com abraço, com festa. E a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa reflexão que eu vou deixar, essa meditação em nome de Jesus, é que a Bíblia diz que, glória a Deus, que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor Jesus as livra. A Bíblia diz que o próprio Rei Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu, e nós também venceríamos em nome de Jesus. E muitas das vezes a gente se encontra oprimido, angustiado, se encontramos sem fé, sem força, sem vontade de ler a Bíblia, sem força para orar, ou ir para a igreja, buscar o Senhor, adorar o Senhor. E muitas das vezes o inimigo se aproveita dessas nossas falhas e fraquezas e brecha e fica nos acusando. Muitas das vezes até mesmo 24 horas nos acusando, nos lembrando nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nos jogando setas, dardos inflamados. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado perante Deus, perante o tribunal do justo juiz que é Deus. Nós temos um advogado que ele é fiel. A Bíblia diz que a testemunha de Deus ela é fiel. Em Apocalipse diz que a testemunha do Senhor é fiel. Jesus ele é o nosso advogado fiel. Ele é fiel perante todas as coisas. E perante Deus e perante os santos anjos do Senhor. Ele é fiel e permanecerá sempre fiel. Então, quando o inimigo nos acusa, ou quando o inimigo vem nos acusar com seta, com dardos, ou nos lembrando do pecado, ou nos lembrando do passado, ou daquilo que fizemos, pecamos perante o Senhor, a Bíblia diz que se nós se humilhar, aquele que se humilha, Deus exalta. Se nós orarmos, se nós, glória a Deus, aleluia, se humilhar perante Deus, aleluia, e pedir perdão dos nossos pecados, e clamar ao Senhor Jesus, e clamar a Deus, tenha misericórdia, Deus, eu pequei, mas eu reconheço, perdoa os meus pecados. O próprio Jesus, Ele intercede por nós, na presença de Deus, na presença do juiz. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então creia, meu irmão, minha irmã, que independente do seu pecado, da sua falha, do seu erro,
Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é só você, ou não é só eu que temos pecado, todos nós. A Bíblia diz porque todos pecaram. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus sobre a face da terra e não achou um justo sequer, porque todos pecaram. Todos se corromperam, todos se fizeram imundos, pecadores perante Deus. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que a gente reconhece que somos falhos e pecadores, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. E o próprio Jesus, como um advogado fiel, ele intercede por nós. Pede a Deus, ao Pai, que nos perdoe, que nos purifique, que nos ajude em nossas fraquezas, que não nos abandone, que não nos deixe sozinho nos momentos ao qual a gente passa muitas vezes em aflição, em angústia, em acusação, em perseguição. Muitas das vezes o inimigo nos acusando, nos difamando, nos caluniando. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Creia que Jesus te ama, creia que Deus te ama. E que a Bíblia diz que Deus, Ele joga o nosso passado, o nosso pecado, para trás das suas costas, para o rio do esquecimento. Independente da acusação, independente do seu pecado, do meu pecado, vamos pedir perdão a Deus, se humilhar, se arrepender, como diz as Escrituras. Se o seu povo, se o povo de Deus, se o meu povo pelo qual é chamado o seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, Deus olhará dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a nossa terra. Amém? Então vamos orar, pedir perdão a Deus, se converter em verdade e em espírito. E Jesus intercederá por nós, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis intercederá por nós, e ganharemos o amor de Deus, a salvação e o perdão do nosso pecado, porque o sangue de Jesus, o Cordeiro imaculado e santo, foi derramado naquela cruz do Calvário para nos perdoar, nos purificar de todo pecado e imundícia, e nos garantir a salvação e nos garantir a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós. Uma boa noite em nome de Jesus.